Boa noite, sejam todos muito bem-vindos na nossa casa de Ismael. Que nosso Senhor Jesus Cristo nos acompanhe neste momento. Vamos então iniciar a nossa noite fazendo a leitura do nosso querido e amado Evangelho. Reconciliação com os adversários. Na prática do perdão, como em geral na do bem, não há somente um efeito moral, há também um efeito material. A morte, como sabemos, não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem muitas vezes com seu ódio no além-túmulo. Aqueles contra os quais guardam rancor, donde decorre a falsidade do provérbio que diz morto animal, morto veneno. Quando aplicado ao homem, o espírito mau espera que o outro, a quem ele quer mal, esteja preso ao seu corpo e assim menos livre, para mais facilmente o atormentar, ferir nos seus interesses ou nas suas mais caras afeições. Nesse fato reside a causa da maioria dos casos de obsessão, sobretudo dos que apresentam certa gravidade, quais os de subjugação e possessão. O obsidiado e o possesso são, pois, quase sempre vítimas de uma vingança, cujo motivo se encontra em existência anterior, e a qual o que a sofre deu lugar pelo seu proceder. Deus o permite para o punir do mal que a seu turno praticaram, ou, se tal não ocorreu, por haverem faltado com a indulgência e a caridade, não perdoando. Importa, conseguintemente, do ponto de vista da tranquilidade futura, que cada um repare, quanto antes, os agravos que haja causado ao seu próximo, que perdoe aos seus inimigos, a fim de que antes que a morte lhe chegue, esteja apagado qualquer motivo de dissensão, toda causa fundada de ulterior animosidade. Com esta bela leitura do Evangelho, do capítulo 5, Bem-aventurados os misericordiosos, nós entramos em prece, pedindo à espiritualidade superior que nos ampare, que nos guie, que nos permita perdoarmos todos aqueles que passam pelo nosso caminho. Porque nós, da mesma forma, precisamos do perdão. Que as máximas de Jesus possam estar presentes em nossos corações, em nossas mentes, para que possamos agir melhor. Se hoje não conseguimos, que amanhã tenhamos força para fazer o nosso melhor. Que a tua luz, Mestre amado, chegue a todos aqueles que sofrem. Chegue a todos aqueles que estão passando por dificuldades financeiras, de saúde, de tristeza, de aborrecimento. Que as tuas bênçãos se espalhem por todo o planeta. Permita a Deus que tenhamos uma boa noite, que possamos honrar os teus ensinamentos e que assim seja. Então, boa noite, queridos irmãos, eu me chamo Cristina, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós falaremos de mundos inferiores e mundos superiores. Quando falamos de mundos inferiores e mundos superiores, nós não temos a certeza da dimensão que é o planeta, todo o nosso orbe, tudo que fica em volta dele. Nós temos uma dimensão do planeta Terra, mas nós não sabemos exatamente o que acontece além do nosso planeta, porque ainda somos seres que não compreendemos, ainda temos a nossa parte intelectual muito precária. Precisamos desenvolver ainda muito para que nós tenhamos dimensão do que é o amor de Deus por todos nós. Então iniciamos com uma bela leitura de João capítulo 14, versículo de 1 a 3. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu vou-lo teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Depois
que me tenha ido e que vos houver preparado lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que de onde eu estiver, também vós aí estejais. Quando Jesus nos traz nessa máxima, escrita por João, nós não tínhamos noção, nós tínhamos noção somente daquela região onde Jesus habitava, nós não tínhamos noção de como era todo o planeta, nós não tínhamos noção de que realmente fora do nosso planeta existem habitações, existem outros planetas mais evoluídos e menos evoluídos que a Terra. Mas Jesus deixa muito claro que há muitas moradas na casa de meu Pai. Não significa moradas terrenas somente. Nós tínhamos esta compreensão. Hoje nós compreendemos que isso se estende para muito além do nosso planeta. O que podemos entender então por moradas da casa do Pai? A nossa doutrina, a doutrina espírita, nos ensina que o universo todo é a casa do Pai. Que as diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito. E ainda, elas oferecem aos espíritos que neles encarnam moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos. Por isso que temos mundos inferiores e mundos superiores. Dependendo da nossa escala evolutiva, nós pertencemos a um certo mundo, a um certo planeta. Hoje, nós, encarnados no planeta Terra, temos a condição de aqui estarmos. Temos o fluido, temos a moralidade, de acordo com o nosso planeta. Quando evoluirmos um pouco mais, iremos para outros planetas superiores, para mundos superiores. Ou então acompanharemos a Terra na sua evolução, na sua jornada evolutiva. Tomada a Terra por termo de comparação, porque como nós moramos na Terra, somos seres da Terra, nós tomamos ela por comparação. Nós podemos fazer uma ideia de estado de mundo inferior. Supondo que os habitantes na condição das raças selvagens ou das nações bárbaras que ainda entre nós se encontram, são restos do estado primitivo do nosso orbe. Em um determinado momento, nós passamos pelo estado primitivo. O nosso orbe passou pelo estado primitivo. E ainda existem raças bárbaras que ainda estão no nosso planeta, que são resquícios daquele momento primitivo, antes de entrarmos para um mundo de provas e expiações. Nos mais atrasados, são de certo modo rudimentares os seres que os habitam. Existem mundos mais atrasados que a Terra, mundos os quais ainda estão em estado primitivo. E lá então habitam aqueles irmãos que têm a forma primitiva, que estão recebendo um corpo humano, mas que as condições ainda são precárias. Eles revestem uma forma humana que não tem beleza. Os instintos não têm... mais instintos do que sentimento. Sentimento de delicadeza, de benevolência, noções de justo e injusto, isso não faz parte desses irmãos. Eles ainda não compreenderam, eles já possuem o livre-arbítrio, mas ainda não compreendem esses sentimentos mais apurados. A força bruta é entre eles a única lei. Carentes de indústria, de invenções, passam a vida na conquista de alimentos. Deus, entretanto, a nenhuma de suas criaturas abandona. No fundo das trevas da inteligência, jaz latente a vaga intuição, mais ou menos desenvolvida, de um ente supremo. Eles não têm a certeza de que existe alguém supremo que comanda, mas eles têm dentro de lá onde, na sua essência, que existe um ente supremo, que é o nosso Deus Pai Todo-Poderoso. Então nós já nascemos com essa centelha divina. E no fundo de
de nossos seres, de nossas almas, nós possuímos este entendimento. Não está latente ainda. Temos que galgar passos para que possamos compreender a grandeza de Deus. Como eu disse, hoje estamos num mundo de provas e expiações. Hoje nós temos uma noção de Deus, nós tentamos compreender, mas ainda é muito difícil porque somos seres ignorantes. Quanto mais evoluídos formos, mais próximo da compreensão de Deus Pai nós conseguiremos. Nos mundos que chegaram a um grau superior, as condições da vida moral e material são muitíssimo diversas das vidas na Terra. Como por toda parte, a forma corpórea aí é sempre a humana, mas embelezada, aperfeiçoada, sobretudo purificada. O corpo nada tem de materialidade, desta materialidade terrestre que nós temos, e não está consequentemente sujeito às necessidades, nem de doenças e nem de deteriorações que a predominância da matéria provoca. Porque quanto mais evoluído, menos matéria corpórea temos. Então nós não temos essa deterioração da matéria orgânica. Temos mais, somos seres mais fluidos, mais fluídicos. Mais apurados os nossos sentidos, são aptos a todas as percepções que hoje nós não conseguimos. Hoje nós compreendemos que temos esta visão de que só algumas pessoas conseguem contato com espíritos, que são os médiuns ostensivos. Na verdade, isso é uma percepção. É uma percepção. Nós conseguimos compreender e captar numa outra dimensão. Na verdade, quando tivermos os nossos sentidos mais apurados, quando tivermos a nossa moralidade mais apurada, nós conviveremos muito mais tranquilamente nesses dois universos, o universo material, físico e o universo espiritual. Será muito mais claro, muito mais tranquilo transitarmos entre eles. Nesses mundos venturosos, as relações sempre amistosas entre os povos jamais são perturbadas pela ambição, da parte de qualquer deles, de escravizar o seu vizinho, nem por guerra, nem por ambição material, ambição física. Não há senhores e nem escravos, nem privilegiados pelo nascimento. Nos mundos superiores, o amor realmente impera. A felicidade é por ver o outro feliz. Nós não precisamos escravizar ninguém, nós não precisamos subjugar ninguém, nem fisicamente, nem espiritualmente, porque a nossa felicidade é ver a felicidade do outro, assim como Jesus nos ensinou, amar ao próximo sobre todas as coisas. Nós ainda não temos essa moralidade, nós ainda não conseguimos amar de todo o nosso coração. Já estamos a caminho de. Nós já conseguimos amar os nossos familiares, os nossos amigos, as pessoas eleitas pelos nossos corações. Mas devemos aprimorar muito mais essa percepção de amor, que é o amor universal, porque todos somos filhos de um Deus único. Todos somos irmãos, então todos devemos nos amar mutuamente. Entretanto, nos mundos felizes não são orbes privilegiados, visto que Deus não é parcial para qualquer dos seus filhos. A todos dá os mesmos direitos e as mesmas facilidades para chegarem a tais mundos. Falo-os a partir de todos do mesmo ponto, e a nenhum dota melhor do que aos outros. A todos são acessíveis as mais altas categorias. Apenas lhe cumpre a eles conquistá-las pelo seu trabalho, alcançá-las mais depressa, ou permanecer inativos por séculos de séculos no lodaçal da humanidade. Eu gosto sempre de falar sobre isso. É uma frase de Jesus que eu amo,
São muitas, são inúmeras, mas essa toca profundamente em mim, porque eu me sinto realmente uma ovelha. E Jesus disse que nenhuma ovelha se perderia. Ele prometeu. Quando ele diz isso, eu compreendo que realmente nenhum de nós ficará para trás. Agora, o tempo que levará é nós que determinamos. O tempo que Deus está nos aguardando, Ele sabe que nós chegaremos à perfeição. Nós querendo ou não querendo, nós iremos evoluir. Nós iremos chegar a mundos superiores. Mas o tempo quem determina somos nós. Pelas nossas ações, por como nós nos comportamos diante de todas as situações de nossas vidas, pelo nosso perdão, pelo nosso amor. Por todas as situações que nós vivenciamos, às vezes nós deixamos para lá, ou às vezes nós resolvemos de forma evangélica, de forma caridosa. Situações que às vezes nos machucam, nos entristecem. Mas nós devemos resolver sempre da melhor forma. Existe uma máxima que eu gosto muito de falar, de Chico, que ele diz que a gente deveria sempre deixar todas as pessoas com o nosso melhor sorriso. Todos os momentos de nossas vidas. Que nós devemos sempre dar o melhor de nós para todos aqueles que se aproximam. Mesmo nós estando passando por dificuldades. Nós temos que extrair de nós sempre o nosso melhor para dar para o outro. Enquanto uns não se podem afastar da esfera onde viveram, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos. Enquanto alguns espíritos culpados erram nas trevas, os bem-aventurados gozam de resplandecente claridade do espetáculo sublime do infinito. Que lindo esse parágrafo, quando ele nos fala que alguns ainda estão presos no lodaçal da falta de perdão, da falta de amor, mas muitos seguem porque amam, seguem para mundos superiores porque amam, e eles, por muito se amarem, se unem para ajudarem todos aqueles que sofrem, porque não existe egoísmo. Ninguém que está no mundo superior se compraz da infelicidade de aqueles que estão no mundo inferior. Eles auxiliam de forma efetiva para que a gente possa caminhar e chegar até um mundo superior. E nós vivemos somente um mundo? Esta é uma pergunta. Nós vivemos somente no mundo? Não. Os espíritos que encarnam em um mundo não se acham a ele presos indefinidamente, nem nele atravessam todas as fases do progresso que lhes cumpre realizar para atingir a perfeição. Quando em um mundo eles alcançam o grau de adiantamento que esse mundo comporta, passam para outro mais adiantado e assim por diante até que cheguem ao estado de puros espíritos. Porque Deus nos fez todos simples e ignorantes. Deus nos fez para que possamos evoluir e chegarmos ao nível superior de amor, de bondade, como seres de luz. O tempo, como eu disse anteriormente, quem determina somos nós. Quanto mais nós amarmos, mais rápido chegaremos a mundos superiores. Mais rápido nós conseguiremos estender a nossa mão para todos aqueles que sofrem. É-lhes uma recompensa ascenderem a um mundo de ordem mais elevada, como é um castigo prolongarem a sua permanência em um mundo desgraçado, ou serem relegados para outro ainda mais infeliz do que aquele a que se veem impedidos de voltar quando se obstinaram no mal. Isso o Evangelho nos traz, que para nós que ficamos presos em mundos inferiores é muito triste e doloroso, porque nós temos uma gama de espíritos que nos acompanham. Se eu não evoluir e permanecer no mundo inferior, e há um espírito que muito me é caro, um pai, uma mãe, um filho, um irmão, consegue, através do amor, através do perdão, evoluir e seguir para outro mundo, essa tristeza ficará latente dentro de nós.
porque nós queremos estar junto com aqueles que nós amamos. Só que isso não depende das outras pessoas, depende somente de nós. Como nós vamos encarar as situações de nossas vidas. Para encerrar, então, desculpa. Para encerrar, eu gostaria de trazer uma pequena história, mas de uma grandeza maravilhosa, para nós refletirmos. Em 1950, ocorre no plano espiritual uma reunião para homenagear os 50 anos de sua desencarnação. Bezerra de Menezes. Chico Xavier, um dos convidados, relata que Bezerra achava-se naquele ambiente de luz, vivendo com grande emoção aqueles momentos em que recordava dos 69 anos vividos na Terra, como médico dos pobres, o irmão dos sofredores. De repente, sob a surpresa dos que compunham a grande assembleia, de mais alto, uma estrela luminescente da presença era Celina, a enviada de Maria, que chega e lê a sua mensagem, promovendo Bezerra a uma tarefa maior em uma esfera mais alta. Bezerra estava sendo convidado a ir para um mundo superior, para que possamos entender. Ele chora emocionadíssimo, ajoelha-se, agradecendo entre lágrimas a graça recebida, suplicando-lhe por intermédio de sua enviada sublime para ficar no seu humilde posto junto à terra, a fim de continuar atendendo seus irmãos terrestres que tantas provas lhe dão de estima. O espírito luminoso de Celina se encaminha até a Mãe Santíssima, submetendo a sua apreciação do pedido deste servo, agradecido. Daí a instantes volta e traz a resposta de Maria, que sim, que Bezerra ficasse no seu posto o tempo que quisesse e sempre sob suas bênçãos. Eis porque com muita justiça endereçamos ao incansável benfeitor espiritual o nosso pensamento de gratidão e de profundo reconhecimento por tantas lágrimas enxugadas em sua alma generosa. Bezerra foi convidado, por ser um espírito que muito amou, a ir para o mundo superior. Mas por tanto amar, não quer ficar longe de nós, até que nós possamos galgarmos e alcançarmos um mundo de regeneração, um mundo melhor, onde não exista tanta dor como nós temos presenciado diariamente. Esta bela história nos conta, foi Divaldo. Divaldo nos conta essa história com muito amor em seu coração. Eu agradeço pelo carinho, agradeço por estarem ouvindo e que nós possamos levar essas palavras para dentro de nossos lares. A bibliografia utilizada foi o Evangelho e através da palestra de Divaldo Franco no YouTube, nós recebemos esta informação a respeito de Bezerra de Menezes. Vamos então nos colocar em prece, fazer as nossas irradiações, encaminhando o nosso mais sublime amor para todos aqueles que sofrem. Eu convido a todos os irmãos que neste momento fechem os seus olhos. Imaginem a figura meiga de Jesus. Que possamos pedir que as suas bênçãos, as suas luzes possam nos acompanhar. Que possa derramar sobre a terra, Jesus amado, Maria Santíssima, nossa Mãe, todas as bênçãos de amor e de luz por todo esse planeta que tanto sofre. Por toda a tragédia que aconteceu anteontem em Beirute, por todas as dores na África, por todas as dores que se espalham por todo o nosso planeta, pelo nosso Brasil amado, por toda nossa região, pelos nossos familiares, que essa luz se expanda por todos aqueles que se encontram nas carceragens, nos hospitais, nos manicômios,
aqueles irmãos que estão abandonados à própria sorte, os irmãos que estão abandonados à drogadição, ao álcool, à violência doméstica, a todas as nossas crianças, os nossos idosos, que a tua misericórdia chegue até eles, Pai amado, que Jesus possa encaminhar todos os seus espíritos de alta envergadura para enxugar as lágrimas de todos aqueles que sofrem. Pedimos pelos nossos familiares que possam receber paz e equilíbrio nesses momentos de dificuldade. Pedimos pelos nossos amigos e pedimos principalmente por todos aqueles que ainda não nos amam e todos aqueles que não te conhecem, Jesus. Que eles possam em algum momento despertar e conhecer a grandiosidade do teu amor. Que tu esteja conosco, que tu nos ampare, que tu nos guie, que tenhamos uma boa semana na paz do teu amor e que assim seja.